É um prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje nós vamos abordar um tema muito interessante. Aí, vocês estão vendo a minha tela? Estamos. Legal. Sim. E Hoje a gente vai abordar um assunto bem legal. Eu vou pedir a participação de vocês. Se a gente continuar nesse grupo pequeno, vai dar para abordar bastante coisa, porque dá para falar. É um assunto polêmico, tá? E é um assunto que traz dúvidas, e vai ser bacana a gente conversar sobre essas dúvidas. Como a Thelma comentou agora há pouco, que estar vivo é estar em aprendizado o tempo inteiro, isso é verdade. E quanto mais aprendizado você tem, não que isso vá solucionar seus obstáculos e as suas dificuldades, pelo contrário, mas vai ajudar. Não vai evitar que aconteça, mas vai ajudar você a aceitar, não é nem entender, é aceitar melhor como as coisas funcionam. Então, hoje, nosso curso Vivência, Amar a Si Mesmo, nós vamos aprender a dar um rumo diferente para a nossa vida. Só um minutinho aqui, espera só um pouquinho. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu gostaria muito de saber de vocês, o que que vocês pensam a respeito de propósito da vida? Como vocês acham? Como isso soa para vocês quando vocês pensam nisso? sem ser espírita ou Sem tudo ser junto? espírita, hoje a gente vai tentar falar num sentido mais dentro da nossa realidade, tá? A gente não. Eu vou abordar um pouquinho o espiritismo, mas eu vou abordar de forma diferente, trazendo mais para nossa vida de agora, para esse nosso momento de agora. Tânia, eu sempre imaginei assim que o propósito da vida, eu sempre tive isso comigo, era aprender, crescer, conhecer e colocar em prática aquilo que se aprende. Eu, assim, meio que intuitivamente, né? Eu sempre procurei estar muito assim atento às pessoas que poderiam me ensinar alguma coisa. Eu sempre gostei de estar próximo de pessoas que pudessem contribuir com o meu conhecimento. Assim, eu sempre admirei muito pessoas detentoras de qualquer tipo de conhecimento que viesse agregar à minha vida, e eu sempre fui muito aberto a qualquer tipo de informação, qualquer tipo de conhecimento, sabe? Então, eu era daquela criança que, que brincava no chão de casa, em cima de livros, atlas, mapas, gibis, sabe? Então, eu sempre busquei conhecimentos assim, e sempre gostei de pessoas assim. Cada vez que eu percebia alguma pessoa próxima a mim, assim, o que me fazia, o que despertava a minha admiração nas pessoas é justamente aquilo que elas podiam passar para frente do seu conhecimento. É isso mesmo, isso é muito importante. Ter esse tipo de pensamento e ter esse foco é muito importante. A Marlene comentou, né? A gente vai falar de espiritismo? Não exatamente, Marlene. Muitas vezes, Marlene, a gente tem a curiosidade de saber espiritualmente como funcionam as coisas. Mas tem uma coisa que é importante. Muitas vezes, nessa direção, quando você tem essa direção de querer saber como funcionam as coisas do lado de fora, no espírito, você perde um pouco a noção de quem você é aqui, do lado de dentro. Porque nesse momento, a nossa vida está concentrada no seu momento de agora,
no que você está desenvolvendo nesse exato momento. A sua história de vida está aqui, as suas experiências estão aqui. Então, não adianta muito a gente ficar focando do outro lado, porque você não está lá agora, nesse momento, você está aqui. Então, a ideia é entender como eu, espírito, né? Eu, um ser que existe, né? Um ser existente no mundo, funciono dentro desse mundo que eu estou adaptada, tá bom? A gente vai estar o tempo todo fazendo um ir até a espiritualidade, mas a gente vai estar voltando imediatamente para o que nós somos agora, porque a ideia é saber o que é o meu propósito de vida aqui, o que eu vim fazer aqui, como eu funciono dentro da dinâmica em que eu fui colocada. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Então, né, vamos falar de propósito de vida. E aí, vamos trazer. Aí, trouxe aqui uma historinha que é bem legal. A Alice pergunta para o senhor gato, né? Senhor gato, qual caminho eu devo tomar? Perguntou Alice. Depende. Aonde você quer chegar? Reverteu o gato. Não sei, respondeu Alice. Então, tanto faz, finalizou o gato. E aí, a hora que eu vi essa cena, eu fiquei pensando, né? Quantas vezes a gente não se colocou nessa bifurcação, com todas as experiências que a gente já passou na vida. E aí, você se olha hoje no espelho e você ainda está na mesma questão. Para onde vou? E aí você não sabe para onde está indo. Então, onde foi que você ficou parada nesse percurso da sua vida que você, nesse momento, está com qualquer tipo de aflição, está sentindo uma angústia, está sentindo um vazio e não consegue se perceber que você, nessa bifurcação, você ficou em algum lugar. Como que eu vou voltar para me reencontrar e para trazer-me de volta para esse caminho em que eu estou? E esse diálogo da Alice com o gato, ele ilustra essa importância de termos clareza de onde queremos chegar. Será que você consegue olhar para si mesmo hoje e se perguntar, ou então ter clareza disso, de onde você quer chegar? Porque, veja, nós estamos vivos ainda e vamos ainda ficar algum tempo aqui, até que nos chamem de volta, ou então que aconteça alguma coisa que nos leve de volta para a espiritualidade, que a gente morra ou desencarne, ou eu não sei que nome você costuma dar para isso, a gente vai continuar aqui, você vai continuar aqui. Então, como é a sua clareza em relação ao que você está nesse momento, a vida que você está tendo nesse momento, as experiências que você está vivenciando nesse momento? E a gente costuma viver o dia a dia atentando nas nossas necessidades de curto prazo. Olha que interessante isso. A gente está o tempo todo vivenciando situações e procurando abastecer necessidades a curto prazo. Por quê? Por que a gente faz isso, né? Que cultura é essa que a gente começou a assimilar, ou quem nos ensinou que nós deveríamos agir na nossa vida dessa maneira? E muitas vezes a gente esquece que o mais importante é saber a nossa essência, saber quem eu sou, do que eu gosto de fazer, né? Como eu funciono, como Fala eu da essência. funciono. Pode falar. A essência, né? Nossa essência, que é a minha dúvida, quer dizer, mas aí vai mexer com a espiritualidade também. Não faz mal. Foi o que eu falei, a gente vai fazer uma troca hoje, a gente vai estar indo para a espiritualidade e voltando.
o que seu espírito veio fazer nesse planeta, né? Por que você está nesse planeta? Qual é a sua essência? O que você sente dentro de você? E tem uma coisa que a gente faz ao longo da vida. Muitas vezes, e isso quem faz conosco é a educação que a gente recebe, tá? É a cultura que a gente recebe que faz isso conosco. Muitas vezes você passa pela vida fazendo coisas para os outros, realizando coisas para os outros, para a sociedade, para o grupo em que você se encontra, para os pais. Você passa a sua vida a fazer coisas para os outros, até que chega um momento da vida que a vida cobra isso de você. Eu não sei se vocês já perceberam, que a vida cobra da gente. A vida começa a bater na nossa porta com a questão de o que você está fazendo com você? Será que é isso mesmo? O porquê, né? Para onde? Para onde eu vou? Pois é. E a gente vai falar um pouquinho disso também, né? Quero só fazer um comentário, Tânia. Muitas vezes, né, a gente vive num mundo onde as pessoas têm essa ideia assim, a gente vive fazendo pelos outros, pelos filhos, pelo marido, pelo patrão, não importa, pelo outro. E aí a gente fala, eu esqueci de mim mesma. Ninguém pode deixar de considerar também que, muitas vezes, as pessoas se dedicam ao outro para fugir de si mesma. Tá? Não é porque a pessoa é tão despojada, é tão dedicada, é tão amorosa, que ela faz tudo pelo outro e se abandona. Isso é uma ideia muito romântica. Não é isso não, gente. Muitas vezes eu não me enxergo, eu não tenho capacidade de encarar a mim mesma, então eu me dedico aos meus filhos. Entendem que tem muito de controle nisso, né? Porque os filhos a gente pega eles pequenos e aí a gente pode, por exemplo, ter um grande controle. Ou seja, é muito mais fácil se dedicar, cuidar e se ocupar de uma criança do que se entender com um adulto que você é. Só para complicar um pouquinho mais a conversa. E isso complica mesmo, viu? Por quê? Por que eu faço isso? Por causa do orgulho. E também eu acho que o futuro vai cobrar dessa pessoa, trazendo, né, desilusões e outras coisas que afetam o psicológico e tudo mais. Exatamente. E é importante ter essa clareza, porque muitas vezes o orgulho, ele nos leva a agir dessa maneira porque você quer estar sob controle. O controlar o outro, porque é muito mais fácil você controlar o outro do que controlar a si mesmo. E é nesse momento em que você se abandona e passa a controlar o outro. E aí você deixa de ter clareza, porque você perde a conexão consigo mesmo. É onde a vida depois, mais tarde, vai trazer para nós algumas situações para fazer com que a gente pare. Ela traz doença para fazer você parar de trabalhar, porque possivelmente você está trabalhando demais, você está usando o seu tempo de forma desadequada. A vida muda, trazendo algumas dificuldades. Pode observar que a maioria das dificuldades que você teve na vida, elas te fizeram parar. Elas fizeram você travar em alguma coisa. Para quê? Para fazer a gente parar, para refletir, para entender, para ter a clareza se o caminho que nós estamos tomando é exatamente esse. Se é isso mesmo que nós queremos e se ele vai ser bom para nós. E essas dores que nos acontecem durante a vida, que muitas vezes contraria a nossa vontade, o nosso desejo, vão no contrário do nosso desejo, da nossa vontade, a gente sofre. Você sofre. E ter clareza faz com que a gente crie um pilar central em nossa vida. É necessário, sabe,
conseguirmos ter aquilo que queremos com maior facilidade e satisfação. E isso acontece porque nós criamos um pilar central em nossa vida que faz com que a gente sempre saiba para onde deve voltar. E é importante saber que tudo que acontece na nossa vida tem uma importância muito grande. E uma importância que muitas vezes a gente desconsidera e não percebe. E vai vivendo a vida sem se perceber. Os problemas, os receios, as dúvidas, os excessos, as barreiras que aparecem no caminho já não nos afastam tanto tempo do nosso centro, quando você começa a ter clareza do que está acontecendo com você. Quando você começa a fazer uma busca interior de entender quais são realmente as suas necessidades. É importante eu saber qual é a minha necessidade, para que eu possa ir por caminhos e fazer escolhas que sejam adequadas e que atendam essa necessidade. Eu vou parar de atender a necessidade do outro? Não necessariamente. Você pode continuar atendendo a necessidade do outro, mas é importante você colocar nessa leva a sua própria necessidade. E o que mais a gente costuma fazer é parar de atender a nossa necessidade, para atender a necessidade do outro. Até que chega um momento em que esse outro, ele vai sair da sua vida. Ele vai, por alguma razão, ele vai sair da sua vida. Se for um filho, ele vai se unir a uma outra pessoa e possivelmente ele vai casar, então ele vai sair da sua vida. Ou então ele decide estudar fora, ele vai sair da sua vida. E por alguma razão vai chegar um momento na vida que um filho vai sair da sua vida. Ou um marido, ou... Marido. Então, exatamente, ou um marido, né? Vai sair, vai chegar um determinado momento que ele vai sair da sua vida. Ou as pessoas queridas, né? Um pai, uma mãe, alguém que você tem uma afinidade, que você tem uma junção, ele vai sair da sua vida. E aí, como que fica a sua vida quando isso acontece? Né? E esse é o nosso maior problema, porque a gente se dedica tanto sem olhar para a nossa própria necessidade, que quando a vida nos coloca nessa experiência, é como se ela tirasse o chão debaixo dos nossos pés e a gente perde a clareza, a gente perde a definição de quem se é e perde o rumo. Você perde o rumo do que você está vivenciando, do que você está fazendo, aí as coisas parecem que não ficam mais claras, e aí surge uma dúvida muito grande, porque aí você começa a pensar, será que é isso mesmo? Será que eu fiz o certo? E aí é como se você voltasse para a adolescência e a gente voltasse para aquele momento da adolescência que você fica com aquele sentimento de entender qual é o caminho certo para mim. Essa é uma dúvida que normalmente nos cabe na adolescência, na juventude, em que você está se buscando o caminho que você deve percorrer. E a gente se vê numa idade hoje madura, indecisos, infelizes, porque nos sentimos vazios, e aí percebemos que a vida passou e nós não fizemos nada para nós. Quer dizer, não tem nada na vida que nos preencha e que nos torne realmente completos e felizes. Tânia, fazendo um parágrafo, pode ser? Pode, claro. Imagina, então, como é que eram as mulheres até, por exemplo, até o século XX, digamos assim, até meados do século XX. Você não acha que o feminismo deu assim uma luz, abriu horizontes para a mulher, principalmente para a mulher, né? Lógico, estamos falando mais dos casos femininos, pelo que eu entendi. Então, deu caminho para que essa mulher se abrisse para novos horizontes, e aí ela começasse a entender o sentido da vida, que é amar a si mesma. Eu acho que o feminismo foi assim, um ponto assim, crucial para a vida das mulheres, e que hoje a gente ainda tem muitos problemas,
mas que é uma coisa que a gente tem que estar aí sempre debatendo isso. Eu vou pedir a parceria da Selma agora para me ajudar a responder a sua questão, porque, assim, culturalmente, a mulher, ela vem fazendo conquistas. E no caminho, nesse percurso da existência da mulher, ela foi muito castrada. Então, tem aí um desenvolvimento, né, Selma, que a mulher ainda está fazendo, está buscando e está conquistando. Porque a gente teve um problema terrível, que foi assim, ó. A mulher ela sai de um extremo para o outro, da submissão, da vida, digamos assim, reclusa ao lar, sai da casa do pai para obedecer ao marido na nova casa. Então, ela saiu disso, só que ela vai para um outro extremo, e nenhum extremo tem equilíbrio. Então, o que aconteceu? Houve um longo percurso onde a mulher ela teve que ficar com os dois papéis. Eu diria que até hoje a mulher se divide muito. Ela tem todas as dores de ser a mulher mãe, dona de casa, responsável pelo lar, só que ela soma com isso a obrigação de estudar, se formar, trabalhar, ganhar dinheiro, dividir despesa. Então, eu acho que assim, boa parte da luta pela independência da mulher virou uma nova prisão, né? Porque a mulher ela acabou, porque se antes ela era submissa, mas pelo menos ela não precisava estar preocupada em pagar as contas. Havia uma contrapartida. Ela perdeu isso e o que ela ganhou em troca? Muito pouco. Mais trabalho. Mais trabalho. Sim, então dobrou. Agora, outra coisa que tem que considerar para entender essa questão é que a mulher não foi para o mercado de trabalho porque ela quis. Isso é uma ilusão. A mulher foi trabalhar, porque a mulher não tinha essa consciência de sair para ganhar dinheiro. O que aconteceu é que o mundo viveu 2 grandes guerras mundiais no comecinho do século XX e os homens morreram. Os maridos, os filhos, os pais morreram. Alguém tinha que ir para a fábrica tocar o serviço. E só tinha mulher. Então, o patrão aceitou a presença das mulheres por falta de homens e a mulher foi por necessidade de se manter, já que ela perdeu ali o pai, o marido. O homem que bancava a casa, muitas vezes deixou ela sem absolutamente nada. Quando se fala desse ponto, né, dessa conquista feminina, que a mulher tá ainda fazendo, está desenvolvendo, que a gente vê hoje, a mulher num desequilíbrio, meio perdida nessa história toda. A gente precisa estudar a história. É muito bacana você ir lá no início da história e começar a estudar a história do mundo, como foi desenvolvido tudo, esse percurso, esse caminho que a mulher tem feito, desde, né, lá do homem das cavernas, qual que era o objetivo, a função da mulher, e até o momento em que nós estamos hoje. Porque isso que a Selma falou, que a mulher ela foi para o mercado de trabalho não porque quis, é verdade. Se você começar a estudar a história, você vai perceber que a mulher é colocada numa situação de necessidade e que ela foi por necessidade. E aí, dentro dessa necessidade, vão formando outras necessidades, e isso está acontecendo até agora, esse momento de agora. Porque hoje, o que você tem encontrado? Você está encontrando mulheres doentes, com depressão, com sobrecarga. Ô, Tânia. Pode falar. Junto a isso, um dado que sempre me chamou a atenção é que os meios de comunicação muitas vezes mascaram algumas... a forma de passar a notícia, eles passam de uma forma que seria positiva, dando a impressão que é positivo, mas que no final a gente descobre que não é tão positivo assim. Quer ver um dado? Por muitos anos, eles passavam assim, o aumento do índice de mulheres chefes de família.
À primeira vista, parecia um dado positivo. Parecia assim, é uma conquista feminina. Só que por trás daquele número existia, por exemplo, na parte financeira, uma queda de nível daquela família que a mulher passou a chefiar. Por Exatamente. morte do marido, ou por separação, por alguma coisa, né? E não dava a impressão que simplesmente a mulher passou a ganhar mais e passou a chefiar a casa. Não era bem isso. E isso está refletindo com toda a força agora na pandemia, tanto é que tem que se destinar uma parcela da ajuda de custo para aquelas mulheres que chefiam famílias e, né? Aquelas coisas assim. Exatamente, é isso mesmo. E isso está, recentemente, isso está acontecendo assim muito nitidamente. As empresas, elas estão até colocando status em carreiras profissionais para mulheres. Está se dando espaço maior para as mulheres, mas qual é o objetivo por trás disso? Pode falar, Selma. Só que vocês considerassem o quanto isso libera os homens, tá? Porque fala mulher chefe de família, mas ninguém faz família sozinha. Então, toda vez Então, que você pensar tem uma mulher chefe de família, muito provavelmente tem um homem que se eximiu desse papel, dessa responsabilidade. verdade. Então, isso não era passado. Só era passado que a mulher ascendeu a posição de chefe de família. Aí eu pensava na hora, eu falava, e o que aconteceu com o homem? Exatamente. Ou ele morreu, ou ele foi preso, Ou ele foi fazer ou ele outra perdeu o família. emprego, ou ele foi fazer outra família. Entendeu? É? E Então, alguns aquilo deles... que parecia positivo não era positivo, mas era passado na mídia como extremamente positivo. E perceba, Silvano, a carga de machismo. Porque libera o homem. Ninguém fica falando, por exemplo, da quantidade de brasileiros e brasileiras que não tem nem o nome do pai na certidão de nascimento. Ninguém fala nisso. Ora, isso para mim é aborto. A gente só fala que a mulher que faz aborto tem que ser condenada, é crime, tá. Essa discussão todo dia a gente faz. Agora, ninguém pergunta cadê o pai dessas crianças que não têm o nome na certidão. Eles abortaram o filho, porque eles são pais. Sim. E eles negaram isso. E a sociedade inteira funciona para proteger esse homem. Entende? Do mesmo jeito, a mulher chefe de família parece lindo. Mas cadê o homem? Né? Está liberado. A mulher já resolveu tudo mesmo. É muito interessante essa discussão, gente, pelo peso do machismo na cultura, não só do Brasil, né, dos países latinos. Como o homem fica livre. O homem que não reconhece o filho, o homem que não paga o que ele tem que pagar para sustentar o filho, que não dá apoio emocional, a sociedade inteira perdoa esse homem. Mulher não. Com a mulher é implacável. E é bem interessante isso, porque atendendo um caso de uma família, e a moça veio procurar ajuda para a própria filha. E agora nós começamos a perceber que ela não, a ajuda não seria exatamente para a própria filha, mas seria para ela, porque ela está se sentindo sobrecarregada. É uma família de classe média baixa, onde a mulher precisa trabalhar para poder ajudar no sustento do lar. Só que essa mulher trabalha 12 horas diariamente, de segunda a sexta-feira. O marido também trabalha mais ou menos no mesmo período, mas os dois ganham um pouco, então precisa juntar o orçamento de um com o do outro para que eles possam manter o lar deles. Mas eles têm 2 filhos, e esses 2 filhos ficam na casa de parentes. E aí, o que está acontecendo com essa mulher? Ela está se sentindo sobrecarregada. Por quê? Porque o marido, ele não quer ajudar nas tarefas do lar, ele não aceita ajudar as tarefas do lar. Na cabeça dele, ele deve ter sido criado dessa maneira, quem tem que fazer tudo dentro de casa é ela.
Só que, além das tarefas do lar, ela trabalha semanalmente, a semana inteira. Ela começa a trabalhar às 7 da manhã e, e vai até às 6 da tarde. Então, que horas ela chega em casa para lavar, passar, cozinhar? E ainda tem 2 crianças. E como é que ainda, além disso, ainda vou cuidar de 2 crianças? E ele não aceita ajudar. Então, por que que ele não aceita ajudar? Porque Porque é um para ele, artista. na cabeça dele, ele não tem que fazer essas Não tarefas. tá, ele acha que não tem obrigação. E a E mulher aí, o tem. que que acontece com a mulher? Ela está sobrecarregada, ela gostaria de parar de trabalhar para poder cuidar da casa, para poder cuidar das filhas, mas ela não pode parar de trabalhar, porque se ela parar de trabalhar, quem que vai pagar o aluguel? O salário dele sozinho não dá. Então, veja que eu estou contando isso porque, não para criticar a atitude do rapaz ou do homem que está nessa história, mas para a gente ver que existe um contraponto de muito diferente, de cultura, que ainda é alimentada. E um contraponto, Alimentada na criação, né? Na forma da gente criar. exatamente. É. Por exemplo, a minha filha, dia desses aí, eu anotei ela meia para baixo, perguntei, daí ela falou que o marido dela, falou que ela estava meio cansada, que o marido dela não ajudava em nada. Eu falei, poxa vida, é um cara de 30 anos, vocês têm 30 anos. Essa geração já devia, de homens, por exemplo, já devia estar um pouco mais esclarecida, porque eu sou da geração 2 vezes atrás, né? Tenho mais de 60, e minha mãe criou a gente fazendo que a gente fizesse toda a tarefa, as tarefas domésticas. Meu pai, que estaria indo para quase 90, já dividia as tarefas dentro de casa também. Então, são formas de criação. Eu falei, você daqui para frente é também responsável pelo que vai acontecer, porque se você continuar Mas desse agora não jeito, é só. daqui 20 anos ele vai estar desse jeito ou pior. Mas se você chamar ele para conversar e colocar essas coisas numa boa, ele tem que, aos poucos, ir entendendo isso aí. Porque para ele, com 30 anos, o que ele viu até agora? A mulherada na cozinha. Né? Então, eu acho que é a educação, né? É a nossa Porque é cultura. cômodo. Nós, homens, estamos numa posição cômoda. Para mudar da posição cômoda, é sempre mais difícil você fazer alguém levantar do sofá, não é verdade? Do que fazer caminhar uma pessoa que já está de pé. Vamos Quem está lembrar numa posição cômoda... de uma coisa que foi dita aqui mais de uma vez. Ninguém aprende nada no conforto. Não foi eu nem a Tânia que dizemos isso, foi o Piaget. Se está confortável para a pessoa, ela não aprende nada. Claro que um homem tão jovem pode mudar o quanto ele quiser, se ele quiser. Mas enquanto estiver bom para ele, não tem. E está em tempo, e é agora que tem que começar a mudança, porque já devia ter começado, mas se não começou, comece agora. Eu falei, não espere chegar ele ter 50 anos de idade, 60, aí não vai dar. Mas a mulher agora tem um papel também preponderante de fazer com que as coisas, numa boa conversa, venham... Sim, Marlene, entender, mas né? também, antigamente, também dependia muito da mulher. Eu citei para você, a minha mãe, ela sempre exigiu do meu pai, e olha que a minha mãe não teve estudo. Ela sempre exigiu uma contrapartida e ele sempre foi aberto a isso aí e colocava a gente também. Então, nós crescemos, nós homens da família crescemos, né? Assim, ajudando. É porque a ideia de família é a colaboração, né? É uma empresa colaborativa ali, atuando no lar. Então, a ideia é de colaboração. E é uma colaboração que precisa partir das duas partes, não que uma faça mais e outra faça menos, sabe? Tem que haver aquela junção para que ambos se sintam confortáveis, absolutos, felizes, realizados e juntos.
entendendo qual é o papel um do outro, porque se a mulher saiu para trabalhar, para ajudar o homem que não conseguia sustentar o seu lar, então é lógico que esse homem, a partir do princípio que a mulher também está trabalhando, venha ajudar dentro do lar. E é exatamente essa conquista que eu tenho visto, que a gente está vendo as pessoas, tanto o homem quanto a mulher, vamos falar de pessoas num todo, estão aí ainda aprendendo, ainda não, sabe, não está completo. Eu acho que a gente tem ainda umas experiências aí para vivenciar nesse sentido, porque a mulher agora ela está se sentindo sobrecarregada, um monte de tarefa, né? Porque ela tem que sair para trabalhar e ainda chegar, lavar, passar, cozinhar, cuidar do lar, cuidar dos filhos. Se bobear, esse homem deixa ela sozinha e aí ela tem que fazer isso sozinha. E como que é tudo isso sozinha? Não é fácil. Agora, Tânia, se a mulher não cobra, se ela está satisfeita, bem. Agora, se ela não cobra agora, mas no futuro for cobrar, aí que a gente vai voltar naquele ponto que vai ser uma pessoa que vai chegar lá na frente infeliz, insatisfeita, enfim, sozinha, possivelmente o casamento pode ser que nem também lá na frente ela vai ver, que casamento é esse que eu fiz? Tipo assim. Exatamente. Algumas ainda são corajosas, conseguem dar um rumo diferente, né? Que nem a gente vai entrar nesse assunto agora. Como traçar seu propósito de vida? Você já pensou nisso? Como você traçou o seu propósito de vida? Se você não fez isso ainda, como você vai fazer? O que você gostaria de realizar em sua vida? É uma pergunta bacana da gente conversar. Você já sabe? Você já tem isso? Alguns sonhos, algumas coisas para realizar. Como você gostaria de realizar, né? O que você gostaria de realizar na sua vida? Você já realizou alguma coisa? Ainda gostaria de realizar? Quem que quer comentar sobre isso? A gente sempre quer conquistar mais, né? Eu acho que a gente não fica sempre satisfeita com tudo, porque também se vai se acomodar. Eu acho que não, você tem que conquistar, procurar dar mais equilíbrio, sentido para a sua vida mais saborosa, mais alegre, mais feliz. Eu acho que é conquista mesmo. A gente tem que ir atrás. Mas as pessoas têm muita dificuldade. Oi? Os adultos têm muita... A criança não, mas o adulto ela tem muita dificuldade de responder essa pergunta. É como se houvesse uma inibição. Tipo assim, sei lá, eu tenho 50 anos, eu não posso falar que eu queria ser bailarina, porque não fica bem. Ou então que eu queria ser rica, porque eu não vou ficar mais rica. É muito interessante como muita censura impede o adulto de responder essa pergunta. O que você gostaria de realizar em sua vida? Vamos pensar, se você fala assim, eu gostaria de me formar, mas digamos que você parou de estudar lá no 8º ano, então você não fala. Ou você gostaria de comprar uma fazenda, mas você é pobre, você ganha pouco, então você também não fala. E aí há uma série de censuras suas internas que te impedem até de responder essa pergunta. E aí, com o tempo, já que você não conta para ninguém o que você gostaria de realizar, você esquece. Interessante isso. Você não conta para ninguém. Tá? Você não conta para ninguém que você queria ser, sei lá, malabarista. Você passa a vida toda achando esse sonho muito esquisito e você não fala. Vai chegar um dia que você não lembra mais dele. E tem, né, uma ideia muito cara à psicologia. Quem não tem sonho, quem não tem desejo, quem não tem projeto, está morto. A vida é exatamente esse contínuo desejar. Não estou falando de coisas materiais, gente, não é isso. É o querer alguma coisa. Enquanto você vive, é enquanto você se permite querer realizar. Então, quando a gente encontra uma pessoa que fala assim, eu não, acho que não.
Eu não, já tenho tudo, já me formei, já me aposentei, já casei, já criei meus filhos. Tá bom. Essa pessoa podia ter direito de pegar o atestado de óbito, porque ela morreu. Tá, ela morreu. É verdade. Eu já me Minimamente a formei, gente É tem, eu verdade. já né, desejo. aposentei, eu já É casei, chocante, mas é verdade. meus filhos já estão criados. Então, se eu disser que eu não quero mais nada, meu pai dizia, estou fazendo hora extra, estou Outra história. ocupando um espaço aqui. Só é vivo Outra quem história. tem projetos. Ô, Selma, Diga. eu, por Verdade. exemplo, eu tenho muita coisa que eu quero. Tem muita coisa que tá parado, tá empilhadinho aqui, mas hoje em dia eu tô com menos ansiedade de botar isso para funcionar, de buscar essas coisas. Então, eu estou selecionando o meu tempo para as coisas que é possível fazer dentro do tempo disponível que eu tenho. Mas os meus projetos eu não abandonei, mas eu não tenho mais aquela ansiedade de passar por cima de tudo, de todos, para fazer com que eles aconteçam. Eu estou respeitando o que tem ao meu redor, o meu tempo, o tempo da minha família, entendeu? E respeitando assim o que se apresenta para mim no momento, no dia a dia. Você sabe Mas como é o nome estão aqui. disso? É. Não Sabe como é sei. o nome disso que você está fazendo? Não sei o nome. Maturidade. Isso, maturidade. Maturidade. E eu estou confortável com isso, sabendo que eu não abandonei os meus sonhos. Porque você está Entendeu? consciente. E agora É. você reconhece, você sabe qual é o seu tempo, você Eu tenho sabe qual é planos o assim, seu limite. eu tenho sonhos assim que se eu falar, o pessoal vai dar risada. Se eu falar os meus sonhos, que eu não realizei e ainda estão comigo, até vocês ririam, mas eles estão comigo. Então vai lá, Entendeu? fala um. Fala um só, Silvano, pelo menos um. Chegar lá no pé da pirâmide de Gizé é um. Ah, eu também quero fazer Entrar, entrar nas catacumbas lá em Israel, em Golã, é outro. Também quero fazer Entrar no isso. Coliseu é outro. Também quero fazer isso. Então eu tenho muitos planos. Então, Se eu não então puder, mas compartilhamos eu aí não do tenho, mesmo sonho. eu não tenho aquela ansiedade que eu tinha, sabe, de ficar preocupado se vai dar tempo ou não vai dar tempo. Se der tempo, eu vou fazer sim. É isso Mas se não aí. der tempo nessa vida, vai ser na outra. E aí a gente parte, né? Vou lá para o Coliseu, tá? É. Vamos lá para o tempo de Grécia. Sócrates, lá na Grécia, onde começou tudo, né? Onde começou os maiores questionamentos, que é o que somos, né? Quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou. E já se passou mais de 3.000 anos dessa filosofia, e nós ainda estamos, nesse momento, na humanidade, nos questionando das mesmas coisas. Quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou. E aí eu fico me perguntando, por que será que já passou tanto tempo e a humanidade ainda está parada nesse ponto? Veja, foram 3.000 anos que já se passaram, porque eu não sei se vocês sabem, mas Sócrates, ele é 500 anos antes de Cristo. Só que esse questionamento não é de Sócrates em especial. Isso já era uma frase que estava vindo muito lá atrás, muito antes dele, até que ele se deu conta, e aí ele anunciou, e assim isso está sendo anunciado até hoje. Aonde foi que nós, humanos, nos perdemos no meio desse caminho todo, que a gente ainda está no mesmo questionamento, a gente ainda está parado?
Sabe, você ainda vê pessoas com depressão, hoje principalmente, se questionando que ela não sabe quem ela não sabe do que ela gosta, ela não sabe o que ela está sentindo, ela não sabe se as conquistas que ela fez hoje, sejam conquistas materiais ou não, se realmente foram conquistas importantes para ela, porque ela se sente vazia, sabe? Como se tivesse um grande vazio dentro dela. Como se ela olhasse para a vida e a vida não faz sentido, porque eu não sei o que eu quero. Então, olha como é importante o que a Selma falou, que a gente precisa ter desejo, a gente precisa ter desejo. A gente precisa querer conquistar alguma coisa, a gente precisa querer ser alguma coisa. Por quê? Porque é isso que nos move como seres humanos. Porque se eu não tenho desejo, se eu não tenho uma necessidade, se eu não tenho um sonho, eu estou morto. Porque eu estou vivendo para quê? Para acordar, trabalhar, comer, deitar, dormir, até que chega um momento em que eu vou morrer. E aí, o que você fez? Para si, para a vida? Qual foi o seu papel na vida? E a gente vai falar de reencarnação um pouquinho, né? E olha que interessante que eu descobri, eu fui estudar reencarnação e eu descobri umas coisas muito legais, porque a ideia da reencarnação, na época, ela se chamava, assim, ela tem o nome de Sansaram. Ela é cultivada muito antes do nascimento de Jesus e ela não é um atributo da doutrina espírita. Olha que interessante. A ideia da reencarnação não surgiu da doutrina espírita em especial. E vem muito antes do nascimento de Jesus, na passagem dele pelo mundo. Por isso que ela se chamava Sansaram, que era descrito como fluxo incessante de renascimento através dos mundos. E esse desenho que eu coloquei, essa figura que eu coloquei, era exatamente um mapa, como se funcionasse como um mapa astral deles naquela época, como eles identificavam, porque tudo era desenhado, né? E como eles identificavam esse fluxo incessante de renascimento através dos mundos. Quer dizer, a ideia de reencarnação ela é muito antiga. Surgiu com quem? Com os chineses? Com os... Na verdade, não existe um lugar em específico, ela surgiu de tal lugar. Ela era uma ideia que já existia. Olha só que interessante. A reencarnação já era uma crença cultivada na maioria das tradições filosóficas na Índia, no hinduísmo, no budismo, no jainismo. Ela era um ciclo de morte e renascimento que era encarado como um fato natural. Então, quer dizer, os próprios egípcios, porque daquelas múmias, daqueles rituais todos, assim, era para renascer no outro. Exatamente. Quer dizer que a ideia da reencarnação ela é muito antiga. Ela não tem uma origem específica, Marlene, pelo que eu entendi nos estudos que eu fiz. Mas ela é muito antiga. Aí, olha que interessante. Ela é uma ideia antiga. Ela é algo que já existia. Só que, de repente, ao longo da história, no momento em que nós estamos hoje, a reencarnação ela foi subtraída da nossa cultura. Porque se ela já existia muito antes de Cristo, se nós tivéssemos cultivado essa ideia, tivéssemos desenvolvido e buscado compreender melhor o que significa, como é o processo da reencarnação, talvez hoje nesse momento em que nós estamos vivenciando, de 2021, não estivéssemos parados nesses conflitos de existência que nós estamos. Mas, veja, ela se perdeu nesse caminho. Por quê? Possivelmente por interesses políticos, por interesses pessoais, né, de algumas pessoas que na época tinham um poder de implantar ideias na cabeça de um povo, e foi tirado isso. Mas aí, isso, uma hora a gente também conversa a respeito, porque falar de reencarnação é uma palestra.
E a ideia da reencarnação, que seria samsara, já existia, que a gente já comentou, né? E você vê que aí o tempo, já no tempo antes de Buda, né? Já se falava de reencarnação. E aí esses conceitos do ciclo de nascimento e morte, falava-se de libertação, era uma libertação que derivava de tradições e que surgiram na Índia e em vários outros lugares, num período que eu até fui colocar aqui, que se chama Era Comum, né? Período que mede o tempo a partir do primeiro ano do calendário gregoriano. Olha que interessante. E iam de tradições ascéticas. E o que eram os ascéticos? Eram aqueles que se dedicavam à vida espiritual. Então, você vê que a coisa dos espíritos, da espiritualidade, não surge com a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela traz de volta um conceito e um estudo que já existia, né? Ela não é uma inovação que a doutrina espírita trouxe. E aí isso é muito bacana de você ir pesquisar e estudar. E a gente volta para o propósito de vida, né? Que é definir o nosso propósito de vida, a gente precisa refletir a respeito de alguns pilares. E aí eu trouxe para vocês 3 pilares importantes, que a princípio eles estão circulando na nossa vida nesse momento de agora, nessas experiências que nós estamos vivenciando agora, que seria os princípios, falando da moralidade, missão, concentração e visão como sabedoria. E eu achei umas coisas assim bem legais a respeito disso, que eu achei interessante trazer para vocês, que são conceitos que mesmo a gente lá no grupo do nosso grupo do estudo espírita, a gente não fez ainda. Porque se fala de princípios morais, mas o que seria moralidade, né? E aí eu trouxe aqui uma listinha de moralidade, de princípios morais, porque a doutrina espírita, quando ela está falando do espírito e da reencarnação, ela traz a evolução. Ela está falando de um espírito que está evoluindo. Então, não é só um espírito, Marlene, que está evoluindo. Porque parece que quando você está falando de espírito, você está falando de algo que está fora. E, na verdade, o espírito está dentro. Está dentro do quê? Dentro desse corpício que lhe pertence. Entendeu? Esse corpício aqui tem um espírito, que é o meu espírito, no caso, o seu espírito, que está dentro do seu corpício, e é essa evolução espiritual que você, como ser encarnado nesse mundo, precisa fazer. E aí você vê que tem bastante coisa aqui, né? Tem uma lista, tá cheinha aqui. É preciso fazer tudo? E aí ele fala que não. Na realidade, dentro da existência que você está fazendo nesse momento, é importante você perceber quais são aquelas que movem o teu coração nesse momento. Então, a humildade, o discernimento, o que é o discernimento? É clareza, é compreender o que está acontecendo. O não julgamento, né? A não resistência, aquela coisa da não aceitação, quer dizer, você não aceitar a tua realidade, ela te impede e te força e te causa dor. O desapego, que a gente já falou muito a respeito, a presença, o que é a presença? A presença é o estar presente, é o estar percebendo o meu momento de agora. Eu estou presente nas coisas que eu estou fazendo. E isso é outra coisa interessante, porque muitas vezes nós somos movidos pela vida sem estarmos presentes. Então, por exemplo, eu estou trabalhando, mas eu estou trabalhando no automático, eu não estou presente, no meu sentimento não está ali no que eu estou fazendo. O meu pensamento não está no que eu estou realizando. E aí aquilo passa e não tem significado nenhum. Então, estar presente, a sua presença no que você está fazendo é muito importante. A observação, observar o que está acontecendo ao seu redor. Por que as coisas estão vindo da maneira que estão vindo? O que está acontecendo? Por que elas estão acontecendo? Bondade, amor, né? Sentir bondade, generosidade.
O perdão está sempre presente em tudo. O desamor, a fé, que a gente fala tanto sobre fé, mas entre ter fé e agir na fé, existe uma distância muito grande. A não violência, a verdade. O que é verdade para você? Muitas vezes o que é verdade para você não é para mim. Está errado isso? Não. Porque estamos em pontos diferentes. A gente também já conversou muito sobre isso. O teu entendimento não é igual ao meu entendimento. Então, a gente não vai estar no mesmo ponto. Então, muitas vezes, a sua verdade não vai ser a minha verdade. E aí você vai entrar em conflito? Não. Você vai respeitar, é onde vem a empatia, misericórdia, compaixão, harmonia, paz. O que é paz? Jesus tem uma frase em que ele diz: eu te deixo a minha paz, eu te dou a minha paz. E aí eu te pergunto, você tem a paz do Cristo? Você está na paz do Cristo? Não roubar, isso a gente já não faz mais. Olha que legal. Eu não roubo mais, você não rouba mais, não tem mais essa necessidade. A promiscuidade, né? Eu já não estou mais nisso, você também não. E abster-se de entorpecentes. Hoje você não se droga, mas será que em algum momento da sua vida ou da sua existência você tem esse registro emocional? Eu não preciso ter todos, mas eu vou ter alguns em especial que vão mover a minha vida nesse momento de agora. E aí pensar neles, perceber que eles existem é muito importante, eu saber o que está movendo a minha vida agora. Então, olhar para esses itens, pode falar, Marlene. Eu queria, então, voltando àquela pergunta que eu fiz, que está dentro desse contexto, que é minha dúvida, eu fiquei embananada com isso. Seria isto a nossa essência, a essência de cada um? E é uma coisa que eu sempre fico pensando, esse é o meu eu sagrado? Qual que é o meu eu sagrado? Eu sempre fico pensando assim, esse eu, entende? Eu vou te ajudar a responder isso, mas da seguinte maneira. Olha para essa lista aqui. Ela está na sua tela aí? Você está no celular? Tá. Tem várias coisas que eu... O que mais corresponde a você, que você olha, que você acha, você acredita que você tem isso? Fala para mim uma só. Não precisa falar várias, uma só. Generosidade. Essa é você. Essa é você. Deixa eu completar um pouquinho o sentido da pergunta da Marlene. Marlene, qualquer um princípio desses é divino, no sentido de que é algo que vem do superior, não é humano. Porque o que é humano? Humano é roubar, humano é ser promíscuo, humano é ser ambicioso, humano é ser arrogante, tá? Humano é o contrário disso tudo aí. Mas aí, cada um de nós, apesar do que eu acabei de dizer, tem alguns princípios desses. Vamos dizer que você consiga ser uma pessoa não violenta. E você tem cumprido isso sem esforço, desde que você se entende por gente. Toda vez que você encontra uma oportunidade de violência, você vê que aquilo não é para você. Você, digamos assim, se sente fora daquele ambiente. Tá? Vou falar de mim para ficar mais claro. Por exemplo, eu sempre tive pavor de droga. Quando eu era mocinha, na época que as pessoas usavam, eu tive muitas oportunidades, como todo mundo. Eu nunca quis. Sempre foi uma coisa que, sabe, eu disfarçava, dependendo do grupo, eu falava, não, depois eu pego, mas nunca me aproximei de droga nenhuma. Ou seja, é minha essência, sou eu. Eu não fiz esforço para não fumar maconha, não fiz nenhum esforço. Simplesmente nunca me atraiu. Como também nunca me atraiu cocaína. Não tive nem curiosidade, gente. Estou falando a verdade. Então, isso é o meu sagrado, Marlene. É algo em mim que está resolvido. Eu estou em paz com isso.
Nenhuma droga me seduzirá. Eu soube que isso existia. Você falou da generosidade. Eu conheço pessoas ricas, pobres, isso não importa, que são daquele tipo que se diz, tira a camisa do corpo para oferecer para quem precisa. Veja, uma pessoa que tem essa qualificação moral, ela também subiu esse degrauzinho. E cada um de nós tem o seu ou os seus degraus de princípio moral resolvido. Tá? Tem pessoas que podem dizer, nunca roubei um grampo. E não roubou mesmo, não vai roubar. Por quê? Porque ela já resolveu isso. Resolveu no nível que está acima do que é humano, porque roubar é humano. Ela não rouba, ela não quer roubar, ela não tem vontade, ela não sente desejo, não tem nada a ver com oportunidade. Quando você se conhece e tem clareza daquilo que você já tem resolvido, tá? Eu sou uma pessoa verdadeira, eu sou uma pessoa não violenta, eu sou uma pessoa que não me drogo, não me droguei, nunca vou me drogar. Você tem certeza? Não te custa esforço nenhum? Esse é o teu sagrado. Aí o resto é teu desafio humano. Mas para vencer o seu desafio, você precisa se apegar no que você já tem, porque essa é a tua força. E é aí que a gente vai ter força para seguir em frente. Então, vamos lá, continuando aí no meu exemplo. Eu nunca usei droga nenhuma, mas eu sou uma pessoa que eu minto muito. E eu tenho que saber disso. Porque, olha, tem um lado sagrado em mim, aquela Selma que não usa drogas, ó que bacana. Mas, poxa, eu tenho esse defeitão, eu minto. Aí eu tenho que usar a força do meu sagrado para vencer aquilo que em mim é moralmente fraco. Isso ajuda, Marlene, quando a gente entende que todo mundo é igual. Ninguém alcançou tudo isso, a não ser, claro, alguém muito especial aí. Você pode pensar no nome, mas estou falando de pessoas como nós. Ninguém não faz nada disso. Então, a gente tem que se apegar nesse seu eu sagrado, que é essa parte espiritual sua, que já venceu desafios, e correr atrás dos outros desafios, que é o resto da lista. E tem muito mais, tá? Essa lista é pequena. Desculpa, Tânia, tomei tempo de... Não, imagina, você foi perfeita. E eu acredito no que você está falando, porque eu também, aconteceu a mesma coisa comigo. Esses dias, meus filhos, eu já tenho 3 filhos adultos, o meu filho mais velho tem 30 anos já. E eles a gente, nessa conversa de drogas, eles perguntaram, a gente estava se falando quem que já experimentou, e eles já experimentaram. E aí eu fiquei olhando para a cara de cada um, porque eu nunca experimentei, eu nunca tive a curiosidade. E como a Selma falou, eu também, eu não quis me envolver. E eu morava num bairro bem pobre, gente. Eu sou de uma família assim, bem pobre mesmo. A gente morava perto de favelas, então tinha essa proximidade com esse ambiente. E eu nunca quis me envolver, eu nunca quis experimentar, eu não conheço nem o cheiro. E a hora que os meus filhos comentaram, mãe, eu já fiz, eu já experimentei, você nunca experimentou? Mentira! Quer dizer, eles não acreditaram que eu. E eu nunca experimentei, quer dizer, na mesma situação que a Selma colocou. Nunca. Não foi uma coisa que, né? Então, quer dizer, não tenho isso dentro de mim. Mas o que eu tenho dentro de mim? Muitas vezes o que eu tenho dentro de mim também, né, está envolvido com o ser humano. Eu roubava, eu fazia pequenos furtos. Eu era generosa, mas eu fazia pequenos furtos. Olha que interessante. Aí você vai falar, você, Tânia? Sim. Na minha adolescência, dificilmente eu saía do supermercado sem uma bala, sem um chocolate escondido embaixo da blusa. Quer dizer, isso é coisa de adolescente? Não necessariamente, gente. Isso é realmente... se eu deixasse, né,
isso se desenvolver em mim, possivelmente eu seria, né, uma ladrona, não sei qual o nome agora que dá. Mas são coisas que você vai aprendendo e você vai percebendo que não funciona, não é isso que você quer. Então você vai abandonando. E aí você vai moldando e indo em busca do que você quer ser. Então, eu queria ser humilde. O que é ser humilde? A gente ainda tem o conceito de humildade, de que ser humilde é ser pobre, é ser uma pessoa sem recurso financeiro. E a humildade não tem nada a ver com isso. A humildade é se dispor com orgulho. Olha que interessante. É me despir do orgulho. E eu quero ser humilde, eu quero me despir do orgulho, só que eu ainda não cheguei lá. Eu ainda tenho muito orgulho dentro de mim, eu ainda sou muito orgulhosa com coisas que eu não aceito de jeito nenhum. Eu também não aceito de jeito nenhum. Quer dizer, são travas que a gente vai trabalhando. Isso é a sua divindade. É o seu eu buscando um caminho para poder se sentir inteiro. E os princípios morais são muito importantes nesse desenvolvimento humano que nós estamos vivenciando aqui. Então, quer dizer, a gente tem que definir quais os princípios que são coerentes e que fazem sentido para o nosso momento de agora. Então, Marlene, é você olhar para você agora e ver essa lista e perceber o que é coerente para você, Marlene, agora. Esse é o seu divino. Os princípios são âncoras que ditarão as condutas morais que a gente vai seguir no nosso cotidiano. O meu comportamento, como eu ajo e tudo mais. E essas devem se manter inabaláveis até que haja uma dúvida íntegra se elas estão ajudando ou não ou atrapalhando, porque muitas vezes você está numa situação em que ter um princípio moral mais te atrapalha do que te ajuda. E aí você entra nas escolhas do caminho, qual caminho você vai seguir, o que é realmente importante para você seguir. Então, por exemplo, se eu sou uma grande empresária, eu não vou conseguir ser honesta o tempo todo. Vai ter algumas coisas que vai ter alguns caminhos que eu vou precisar percorrer. E aí? Será que eu vou querer fazer isso? Né? Então, são situações que a vida te coloca que você realmente tem que entender quais são o movimento que ela faz e os princípios que vão ser bons ou não para você, para aquele momento que você está vivenciando. Eu fico pensando, na hora que eu bati com isso, né, na nossa política, porque quantos dos nossos políticos não entram lá com boa intenção e, de repente, o negócio desvirtua? Por que será? Será que eles esbarram nesse caminho, né, da escolha, o que é bom, realmente produtivo? E aí a gente vai poder substituir tudo isso, né, mas consciente, está realmente, sabe, consciente das escolhas que você está fazendo e de atender as necessidades de acordo com o que você realmente necessita. E a gente fala de missão, muitas pessoas perguntam, qual é a minha missão? Né? Qual é a missão que eu tenho na vida? Mas não entende, olha que legal, eu adorei isso. Não entende o que é missão. Primeiro eu preciso entender o que é missão, e aqui ele traz a missão como concentração. Olha que interessante esse modo de pensar, é uma nova visão que eu achei muito bacana. A missão é o guia do que nos comprometemos a ser todos os dias. Já a concentração, cujo significado é centro, né? O centro de tudo, o foco, é o mapa para que a gente possa seguir a jornada, essa jornada que nós estamos fazendo. Então, muitas vezes eu estou parada me perguntando qual é a minha missão, sem perceber que a missão, ela é aquilo que eu me comprometo em ser todos os dias. Então, eu levanto de manhã já consciente de como vai ser o meu dia, quais são os compromissos que eu tenho, e quais deles eu vou executar durante o dia. Então,
como eu vou me comprometer com esses compromissos. Então, para dar um exemplo, por exemplo, hoje de manhã eu tenho várias tarefas hoje. De manhã foi ir para São Paulo, eu já fui para São Paulo hoje, eu levei o meu marido no médico, voltei, fiz o almoço, cheguei do almoço, vim aqui terminar a aula para vocês, estou aqui dando aula para vocês. Terminando a minha aula, eu tenho uma máquina cheia de roupa para pôr no varal. Terminando isso, eu tenho que abrir o computador para a aula de hoje à noite. Então, olha quantos compromissos. Então, o meu comprometimento em relação a tudo isso que eu estou fazendo, essa é a minha missão. E as pessoas, eu vejo as pessoas paradas pensando, qual é a minha missão? Sem entender o que significa missão. A missão não é aquela coisa do missionário, sabe? Daquela pessoa, da Madre Teresa de Calcutá, que veio para viver a vida que ela viveu e para ajudar as pessoas que ela ajudou. Não é um Chico Xavier que veio com a mediunidade totalmente aflorada para trazer as comunicações, para trazer todo aquele trabalho que ele fez. Viu? Missão não é eu tenho que abrir um hospital para atender as pessoas carentes. A missão é o que você está fazendo agora. No dia a dia. Ô, Tânia, Oi. eu acho também que a missão é aquilo que a gente faz apaixonadamente. Por mais difícil que seja, a pessoa faz sorrindo. Por mais que as pessoas olhem e falem, nossa, é muito difícil, eu não faria isso aí. Mas a pessoa faz com gosto. Pois é, e o que você está falando é a frase de baixo, né? A missão bem definida, ela apresenta em uma única frase, né? De algumas linhas, de coisas que determinamos a fazer diariamente, mas que colocamos o nosso amor. Então, veja, eu já fui para São Paulo, já voltei, eu fiz um almoço para todo mundo, eu estou aqui com vocês, né? Então, qual é a força que eu estou pondo nisso? Vocês vão notar, igual o Silvano falou no início, você nota a força da pessoa no que ela põe quando ela faz alguma coisa, no que ela faz com que o outro sinta. Então, quer dizer, o que você está sentindo agora em relação a tudo isso que eu estou falando para você? Então, a força que eu ponho nessa aula, a força que eu ponho nessa filosofia, nessa nova forma de pensar que eu estou te oferecendo, tá? Aqui não estou determinando nada. Eu estou apenas abrindo uma porta, um caminho, uma nova visão, uma nova forma de você olhar, de você ver as coisas. Então, cabe a você, se isso vai fazer sentido para você ou não. Faz sentido para você tudo que eu estou falando? Faz sentido esse conteúdo de ideias para você refletir? Então, quer dizer, essa força que a gente coloca nas coisas, esse amor, sabe, essa vontade, essa alegria, é isso que também é divindade, Marlene. Com certeza. E aí aqui eu trouxe algumas frases. A vida exige da gente um pouco mais do que isso, gente. Nós já falamos aqui de disciplina. Tá? É claro que se você tem que fazer almoço todo dia, isso não vai ser uma alegria todo dia, não. Tem dia que você está de saco cheio. Tem dia que eu tenho vontade de pôr veneno na comida de todo mundo, tá? Pensei nisso, mas não falei. Não, tem, é verdade, Marlene, ó. O dia que eu descobri que eu estava com vontade de pôr veneno na comida de todo mundo, eu entendi por que aquelas pessoas que põem, que têm coragem, tá? Aí eu parei de criticar elas. Porque eu entendi que, viu, eu também tenho vontade de pôr um veneninho na comida de todo mundo aqui, você não tem noção. Esse exemplo foi ótimo. Normal. Aí, isso é normal de cada um. A gente percebe a diferença entre a Tânia e aquela mãe que envenenou a família. Tá? Volta naquelas características que você colocou lá. Digamos assim, nesse aspecto, você está um degrauzinho acima dela. Entende? Eu acho que não. Eu acho que não. Sabe por quê? Eu só não pus ainda porque eu não tive coragem. Se eu tivesse coragem, já tinha posto. Não, mas a sua coragem não virá. Claro que não. Porque você já tem os freios bem desenvolvidos. É como a questão...
do moralismo. Às vezes a pessoa fala assim, de boca cheia, eu nunca trairia a minha esposa. E tem um monte de gente que a gente sabe que trai. E aí você fala, nossa, é interessante isso. Porque ninguém precisaria nunca fazer uma afirmação desse tipo. Porque trair ou não trair o marido é uma coisa muito do casal. Mas a pessoa fica dizendo que ela é tão séria que ela nunca trairia. Ela nunca trairia até ela trair. Entende como é uma coisa muito tênue? Agora, existem pessoas que se falou, não interessa, mas que nunca traíram. Essa pessoa está no degrauzinho acima do que aquele que trai. Porque ela consegue honrar o compromisso. A outra não consegue. Ela deve ter 1000 justificativas. Não importa. Ocorre que tem gente que trai e tem gente que não trai, porque é uma questão de caráter. Tá? Não é questão de mulher velha, marido gordo, não tem nada a ver com isso. É uma questão de caráter, trair ou não trair. E cada um sabe em que degrau está nesse desenvolvimento. A Tânia não vai matar a família, porque ela já tem um desenvolvimento, naquele sentido, Marlene, do sagrado, que não permite a ela esse tipo de coisa. Quando aquela senhora que... eu não sei mais o nome das pessoas, mas aquela que foi ao cabeleireiro depois da morte do filhinho de 4 anos. É muito difícil para mim entender isso. Eu não me vejo fazendo uma coisa dessas, embora eu nunca tenha passado por nada disso. Mas ela fez. As pessoas são diferentes. E eu não estou acusando ela de nada. Só do fato de ter ido ao cabeleireiro que chamou a minha atenção. Porque eu não iria. Porque as pessoas são diferentes. Cada uma está no seu nível. Talvez, Tânia, essa mulher, ela consegue fazer isso, mas ela nunca tenha roubado uma bala. Ou ela nunca tenha mentido para ninguém. Cada um sabe de si. Cada um sabe a sua necessidade e a sua condição. Então, que nem uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, eu não critico essas pessoas. Eu não paro para apontar, mas eu nunca faria isso. Porque, vê, você não está ali, você não sabe qual é a necessidade dela, você não sabe o que ela está vivendo, você não sabe o que está passando na cabeça dela. De repente, ela já está tão louca, alucinada, que ela está pondo comida. Olha, se eu chegar a pôr comida veneno na comida da minha família, vocês podem apostar, é porque eu já passei da loucura, já ultrapassou aqui o negócio. Então, para chegar nesse ponto. Então, acho que é uma coisa assim que a gente realmente precisa aprender a não julgar. E a deixar, porque cada um vai responder pelo que está fazendo. E ela, né? Bom, eu sei que eu trouxe aqui uma listinha para vocês, para que você possa ler e possa refletir a respeito, tá? Então, entender que depende de você, cada situação, cada escolha, o que você vai alcançar na vida, o que você quer alcançar na vida. Isso está sempre vai depender de nós, é o que a gente está trazendo desde o início do curso. O que é o amor a si mesmo? O amor a si mesmo é se respeitar, se olhar e fazer escolhas, mas escolhas conscientes, que atendam às suas necessidades. Quer dizer, se volte para si mesma e atenda às suas necessidades. Porque é a partir de você que a mudança vai acontecer. A mudança que você quer do lado de fora, ela precisa primeiro acontecer em você, para depois acontecer do lado de fora. E aí a gente vai falar sobre visão. E o que é a visão? A visão é sabedoria. Então, é outra situação que confunde e que as pessoas também têm uma dificuldade muito grande de entender. E ela pode ser enxergada mais longe do que os outros, e é a qualidade que torna as pessoas de sucesso visionárias. É por meio da visão que você enxerga o seu potencial máximo a ser alcançado, sua principal intenção de longo prazo e o seu destino,
é o destino que vai te guiar em direção à sua jornada. Então, ter visão, entender, aceitar, perceber, acolher e desenvolver. Quando você tem esse processo, o comando disso, você consegue dar rumos aos seus caminhos e alcançar o que você quer para si mesmo. E muitas vezes eu quero uma coisinha tão pouca, às vezes eu quero só o meu marido perto de mim. E a gente costuma se sabotar. E quantas vezes nós fazemos isso? A gente se sabota o tempo inteiro quando eu penso que, não vou conseguir fazer, não vai dar certo, eu tenho medo. E se eu não conseguir? Então, são sentimentos que, na verdade, eles vêm te sabotar. E eles vêm sempre embutidos dentro de situações que você normalmente, se não estiver percebendo, se não estiver atenta, não vai perceber, vai passar. E aí aqui eu trouxe outra listinha de situações para refletir, né? Alcançar um estado elevado de consciência e realização espiritual. São coisas que eu necessito trabalhar diariamente. Então, eu vou depois postar essa aula lá no grupo, e se vocês puderem, faz essa listinha aqui, abre e faz essa listinha e coloca para você levantar de manhã e ler, e começar a ticar o que você já consegue fazer. Sabe, o que dentro dela, o que você não está fazendo e que é importante para você, você percebe que é importante para você, e coloca lá como meta para ser realizada para si mesma. E começa a ticar, à medida que você vai realizando e vai sentindo que ela está completa na sua vida, você vai ticando. E o que nos impede de seguir o nosso propósito? Sabotagem, a gente já viu que é uma delas, né? É normal priorizarmos os prazeres de curto prazo, a gente quer as coisas para ontem. Isso não é uma coisa legal. Uhum. Ansiedade, né? A gente quer tudo para ontem, quer que as coisas aconteçam agora, porque a ansiedade, ela não está mais sobre o nosso comando. E quando a ansiedade não está mais sobre o nosso comando, é momento de você entender que você precisa de ajuda e buscar alguém para te ajudar. Colocar um profissional na sua vida para te ajudar. Se você tem vontade de emagrecer, colocar um profissional na sua vida para te ajudar. Muitas vezes você não vai mesmo emagrecer, porque você não vai conseguir sozinho. Você precisa fazer atividade física, não para ficar esbelta, lindona, bonitona, não, mas para a saúde do seu corpo, para a sua musculatura. A gente é um ser orgânico que precisa de tratamento, e você não consegue fazer, é momento de você parar e de você, sabe, colocar um profissional na sua vida. Hoje nós temos esse recurso, então não tem por que não utilizá-lo. E ir muito mais além disso, né? Sair das crenças, aquelas crenças que a gente colocou, né? Que eu não sou bom o suficiente, que eu sou burro, que eu não vou conseguir, que eu sou fraco, que as coisas não funcionam para mim. Tudo isso é crença que eu preciso abortar. Preciso aniquilar na nossa vida, na nossa existência, e começar a realmente a produzir coisas que somos capazes de fazer. E nós, seres humanos, somos capazes de fazer muitas coisas. Muitas coisas. Então, enquanto você está vivo, não importa em que idade você esteja, vá fazer. Como o Silvano falou, não importa, se hoje não deu para ele ir lá no Egito, conhecer as pirâmides, mas amanhã, quem sabe? E manter isso, e ir, e fazer. Não deixar isso passar na sua vida. E a gente está sempre envolto de desejos e intenção. E olha como tudo isso é diferente. Como o desejo e a intenção é diferente uma coisa da outra. Então, o desejo está muito envolvido com a necessidade.
A necessidade do ontem, eu quero para ontem. Os prazeres, eu quero me realizar agora. Sabe aquela coisa? Você está doida para comprar uma bolsa que você quer, e aí você compra a bolsa, e aí... Chifrinho. Você quer uma Chanel e compra uma... Mas aí você compra a Chanel. Gente, é verdade. É verdade, olha, eu estava doida por uma bolsa da Vitor Hugo. Aí eu passo pela loja, vejo lá 1.000, R$ 2.000 uma bolsa, né? E não tenho coragem de dar tudo isso numa bolsa, sinceramente. Mas, de repente, o meu marido, né? Ele achou que eu comentei com ele que eu queria uma bolsa da Vitor Hugo, e ele foi lá e comprou uma bolsa da Vitor Hugo para mim. Eu olho para a bolsa, e sério, a bolsa está guardada. A bolsa está guardada. Cadê aquele meu desejo de usar a bolsa? Aí eu penso, enquanto ele pagou, me dá uma tristeza no coração. Dá vontade de revender. Não, sério, eu já fui na loja tentar fazer isso, é que eu não consegui. Mas, assim, a bolsa está guardada. E era uma bolsa que eu queria. Olha que interessante. É o desejo, é o imediato, é o que eu quero para ontem. Eu queria para me mostrar, que metida que eu sou, para que isso? Agora o negócio está guardado, ela nem uso. Agora na quarentena que eu não uso mesmo, né? Tânia, o Silvano saiu e ele queria ficar. Eu também preciso sair, porque eu tenho uma criança para atender agora. Não dá para a gente continuar semana que vem, não? Dá. Dá sim. O que vocês acham? Ótimo. Todo mundo... A gente comprida mais as conversas. E ela não falou tão nada, gostoso. você não falou nada, o Silvano precisou sair. Eu acho que esse assunto dá pano para manga. Eu gostaria também de preparar alguma coisa curtinha e acho que a gente pode continuar, gente. Eu vou sair porque eu preciso mesmo atender uma criança que eu marquei. Não, e a gente já passou da nossa hora aqui, 6h40, até eu preciso sair também. Está tão gostosa, né? Ai, que bom.